Episódio não recomendado para pessoas chatas pra caralho. Pois bem, eu quero começar dizendo que normalmente eu inicio o episódio meio que me defendendo, porque eu sempre acho duas coisas. A primeira é que eu acho que ninguém vai ouvir, e a segunda coisa que eu acho é que quem ouvir não vai gostar. Então, de certa maneira, eu sempre crio uma defesa para uma insegurança que eu tenho. Então, se você não gostou, vai tomar bem no meio do olho do seu c... Que deselegante. Totalmente deselegante. Brincadeira. Olha aí eu criando uma defesa de novo para uma insegurança minha. Porque normalmente as pessoas elas fazem as coisas muitas vezes na melhor das intenções, com uma boa intenção. Só que isso não garante nada. Não garante que vai ser bom, não garante que as pessoas vão gostar. Isso não garante nem que tu vai gostar. Eu também não sou especialista em nada, não sou especialista em finanças, não sou especialista em corpo humano, não sou especialista em comportamento, nem especialista fitness. Sou só um cara aí que tem um podcast e que faz algumas observações. Esse podcast aqui, inclusive, tá sendo um dos motivos que tá me fazendo continuar. Porque às vezes acontece uma situação, por mais merda que seja a situação, às vezes eu olho e digo, tem alguma coisa aí. E daí eu venho aqui e falo. Porque todo mundo que mexe com multimídia, tem podcast, ou faz vídeo pra internet, sempre tem uma dica pra dar, uma recomendação pra fazer. E eu não, eu simplesmente faço umas observações aqui que muitas vezes são ruins e que não fazem sentido, mas é isso aí. Também tenho que dizer que eu não fico me perfazendo aqui. Se eu tô triste, eu gravo triste. Se eu tô puto, eu gravo puto. Se eu tô alegre, que é bem difícil de acontecer, eu gravo também. E isso daí acontece porque eu não sei fingir. Isso não é uma qualidade, é até um defeito. Porque na vida a gente tem que saber fingir. Muitas vezes. Até pra sair de uma situação meio complicada. Se a pessoa souber fingir, ela pode sair tranquilona da situação. E isso também acontece porque eu não consigo chegar aqui e ficar me perfazendo, sabe? O cara tá triste. E aí, galera, tudo bem? Isso aqui... Não. Não sou que nem esses malucos aí que só porque ligam um microfone ou ligam a câmera ficam todos alegrões. Infelizmente, esse podcast é assim. Vou voltar a me repetir e dizer que se você gostou, beleza. Se não gostou, vá se f... Brincadeira de novo. Já começou. Rage Cotidiano Podcast. Apresentado por Jonas. Eu acho que muitas vezes tudo depende do ponto de vista. Eu acho que eu tô dizendo muito eu acho nesse programa. Isso já tá me irritando. Eu tô ficando irritado comigo mesmo. Eu acho que tudo depende do ponto de vista que a gente vê a situação. Porque às vezes acontece alguma coisa no nosso dia a dia, e pelo menos eu faço isso, que é antes de dormir eu tento repassar o que aconteceu durante o dia, e às vezes eu chego à conclusão de que se eu tivesse dito tal coisa naquele momento teria sido melhor. A resposta certa para isso seria aquilo. Às vezes tem uma guria do lado do cara, ela falou um negócio, deu uma deixa ali, uma indireta, e o cara ficou boiando e disse, puta merda, só vai se ligar de noite, antes de dormir. E já aproveita, né? Toca aquela gloriosa marota e segue a vida. Brincadeira de novo, tô muito brincalhão hoje. Mas a questão é que às vezes a gente repassa aquilo antes de dormir e vê que poderia ter agido de outra forma. Ou às vezes relembra de uma coisa que
foi meio constrangedora, foi meio vergonhosa e fica triste. A depressão bate e o cara fica se questionando. Só que eu aprendi que tudo depende do ponto de vista que a pessoa encara aquilo. É mesmo? Porque eu vou dar um exemplo. Esse final de semana eu estava assistindo O Gordo e o Magro, que é um clássico da comédia pastelão. Eu estava olhando aquele clássico mesmo, que é o... Se bobear é o único que tem, O Gordo e o Magro clássico, preto e branco, de um cara gordo e outro magro. Por isso que o nome do seriado é Gordo e o Magro. E é comédia pastelão. É um cara se fudendo ali, cometendo atrapalhadas, caindo e fazendo merda. E é engraçado. É engraçado porque é engraçado. E às vezes é engraçado porque é constrangedor. É até meio vergonhoso. Às vezes é tão sem graça que aquilo fica engraçado. E daí eu tava pensando que aquilo é engraçado pro telespectador. Que quem tá assistindo ali, no caso, nós que estamos assistindo aquilo, é engraçado pra caralho. Só que se tu fizer um exercício de empatia e se colocar no lugar da pessoa, no lugar do ator ali... Na verdade eu quis dizer no lugar do personagem. Mas eu me enrolei, né? Sabe como é que é? A gente vai ver que aquilo chega a ser deprimente. Aquilo é triste. O cara tá só se fudendo e a gente tá rindo. É claro, é um negócio que é feito pra isso. Mas a gente tá vendo de uma outra posição, de um outro ângulo. Tá tendo um outro ponto de vista. E não estamos vendo a situação pelo ponto de vista do cara que tá se fudendo ali, do ator. Personagem. Porque se a gente for analisar pelo lado dele, aquilo é deprimente. Mas o telespectador está rindo, a plateia está rindo. E eu acho que às vezes a gente tem que ver a situação pelo ponto de vista da plateia, pelo ponto de vista do telespectador. Eu não estou dizendo para ser patético e ser um cara atrapalhado o tempo inteiro, mas às vezes para não se deixar cair numa situação de depressão e tristeza profunda, a gente tem que tentar encontrar alguma graça e ver aquilo de uma maneira engraçada para simplesmente continuar. Então, às vezes, antes de dormir, eu lembro de algumas situações que aconteceram durante o dia e às vezes eu fico até com vergonha de tão constrangedor que foi o negócio. Só que ultimamente eu tenho visto, ou pelo menos tentado ver por uma outra perspectiva, por um outro ponto de vista. E às vezes eu digo, mas tem coisa aí, hein? Isso não é completamente triste. Tem uma coisa engraçada aí e tal. Dá pra tirar alguma coisa daí. Daí eu tava lembrando de algumas situações. Uma delas é que já teve 4 aulas na faculdade e eu só fui em 2. Eu sempre vou na terceira aula. Porque na primeira eu nunca vou, porque na primeira aula sempre tem dinâmica e aquelas apresentações. E a coisa que menos tem na primeira aula é aula. Então eu não vou. Na segunda também não vou, porque normalmente a segunda aula é a extensão da primeira. E sempre vou na terceira, porque é a partir da terceira aula que realmente tem aula. E daí aquela coisa toda, eu fui. Cheguei lá, olhei no mural, vi onde é que era a minha sala. Era no 4º andar. Pão, subi as escadinhas, já fiz o exercício. Cheguei lá em cima. Sala com a porta aberta. Cumprimentei o professor. Fiz aquele aí. Sentei na cadeirinha lá. Abri o notebook. Fiz uma atualização que demorou meia hora para terminar. Nunca vi uma atualização tão demorada. Negócio impressionante. Outra coisa que foi impressionante foi a demora para começar a aula. Nunca vi uma aula que demorou tanto para começar. Negócio realmente impressionante. Devia estar no Guinness Book como a aula mais demorada para começar. Negócio impressionante. Segunda palavra mais falada no episódio de hoje, impressionante. A primeira acho e a segunda impressionante. Acho muito impressionante. Que eu esteja falando acho impressionante muitas vezes. Novamente outra brincadeira.
Aquela coisa toda, a aula demorando pra caralho pra começar. Parecia que o professor tava esperando que chegasse uma quantidade mínima de alunos para ele poder começar a aula. Ou só começa a aula quando eu tiver no mínimo 25 alunos, porque eu sou chique. Ah, sai daí. Aquela coisa toda, e eu sempre quando tô num lugar assim novo, pelo menos pela primeira vez, e aquela era uma sala que eu nunca tinha estudado, eu fico meio perdido, sabe? Posso até ser confundido com um autista. Assim, o cara fica meio que vagando, olhando para os lados, aquela coisa, olhar completamente perdido. Realmente, eu não sei o que fazer num lugar novo. Aquela coisa toda, o pessoal foi chegando, aquele conversarê. A aula normalmente começa às 10 para 7. A aula nesse dia foi começar às 7h30. Quer dizer, o computador terminou de atualizar e a aula não tinha começado ainda. Aí eu fiquei, porra, mas essa aula tá demorando pra começar, ô caralho. Porra, o que tá acontecendo? Puta que pariu. Aí o pessoal foi chegando, aí sempre fica aquele conversarê, a sala foi enchendo. Aí tem mais uma coisa, antes de ir pra história mesmo, que eu não sei o porquê que quando eu tô na sala de aula, eu fico com os olhos lacrimejando, os olhos marejados, o olhinho brilhando. Parece que eu tô a um passo de chorar. Parece que eu tô completamente emocionado. Ah, Jonas, o que está acontecendo? Oh, professor, muito boa sua aula, puta merda, caralho, puta que pariu. Tô emocionado que nunca tive uma aula tão boa, puta que pariu, velho. O melhor professor. Brincadeira. E daí eu fico com os olhos assim, né, cara? Porra, com os olhinhos brilhando, aquela coisa toda. Não sei se é a luminosidade, não sei o que é. Não importa o que tenha acontecido durante o dia. Se eu não tiver feito nada durante o dia inteiro, eu vou ficar com com aquela cara de emocionado. Eu não sei o porquê. Inclusive, essa é só mais uma das coisas que eu não sei o porquê. Tá. Aí do nada, o professor ele começou a falar comigo. Ele tava lá na frente, lá na mesinha dele, eu tava lá, mais pro fundo da sala. Ele olhou pra mim e disse: Ô Jonas, tu não veio na última aula, né? Eu disse: não. E na primeira tu veio? Não, na primeira eu também não vim. Aí ele olhou fixamente pra mim e disse: tu não tem vergonha na cara? E daí deu aquele silêncio extremamente constrangedor. E daí o que o pessoal faz? Param conversar aí o que tá acontecendo ali. Porque é assim que as pessoas são. Quando elas veem que vai ter uma treta, que alguém vai levar um mijão, vai levar uma lição de moral, que vai ter uma discussão, todo mundo para o que tá fazendo pra ver. Tu não tem vergonha na cara? O que tá acontecendo aí? Todo mundo para. Aí pararam. Aquele silêncio. Daí eu disse pra ele: na verdade eu tenho. Não só na cara, mas no corpo todo. Eu sou a vergonha em pessoa. Tem gente por aí, inclusive, que diz que eu sou a vergonha ambulante. Aí eu levantei da mesa, abri os braços e disse: sério, olha pra mim. Não tem como não ter vergonha. Sentei de novo na cadeira ali, aquele clima extremamente constrangedor ainda no ar. E eu continuei: não, eu nem ia falar nada, mas já que o senhor puxou o assunto aí, não sei se o senhor já passou por isso. Depressão, síndrome do pânico, sabe? Quando o cara parece que perde as esperanças, não quer fazer mais nada, não tem vontade de sair. Foi por causa disso. Por causa da vergonha, inclusive. Bah, me desculpa, eu não sabia. Bah, qualquer coisa pode contar comigo.
Quer dizer, eu consegui transformar uma situação extremamente constrangedora numa situação mais constrangedora ainda. Foi a primeira vez que eu disse pra mim mesmo: puta que pariu, valeu a pena ter feito aquele curso do Wolf Maia. Eu acho que o fato de eu ficar com os olhos marejados, lacrimejando, com o olho brilhando ali, num lugar que tem muita luz, na sala de aula, eu acho que isso fez com que passasse uma maior veracidade pra cena, sabe? Tipo, que as pessoas vissem que eu realmente estava emocionado na situação, a ponto de quase chorar, falando de depressão e síndrome do pânico, aquela coisa toda. Não que isso fosse mentira, porque o mais irônico de tudo é que é verdade. Mas eu acho que isso fez com que o pessoal acreditasse mais. Quer dizer, transformei uma situação que era constrangedora numa situação mais constrangedora ainda. Porque assim, se o cara diz, não, eu não vim porque eu não quis, aí passa uma imagem de vagabundo, não quer vir na minha aula, não sei o que, está desmerecendo vocês aí que são colegas dele, e o caralho, não sei o que lá. Mas quando o cara diz que é depressão, não sei o que, aí ninguém vai brincar, né? Pô, quem é que vai rir da depressão de alguém? Hã? Quem que vai rir? Acho que ninguém. Não na vida real, porque na ficção é engraçado. Agora, na vida real, é triste. Quem vai rir? Ninguém é maluco. Ninguém é maluco. Ainda mais depois do que aconteceu aí no começo do ano no Brasil, né? Vai ficar zoando. Quer dizer, então tu tá rindo da minha depressão? Ah, tá rindo? Tá rindo? Mas não se faz de louco, hein? Não se faz de louco, tu também, ó. Tá querendo... não pode rir, não ri, hein? Quero ver. Daqui a pouco tem uma galera mudando só pra EAD e ninguém sabe por quê. Então a gente tem que aprender a ver o lado cheio do copo. A não ser quando ele tiver furado, daí fica meio complicado de ficar alguma coisa ali dentro, aquela coisa toda. Mas basicamente é isso aí. A aula continuou até que 8h20. Intervalinho. Saí, fui no banheiro, lavei as mãos, sequei, dei uma volta lá pela faculdade, voltei na sala às 8h15, sendo que o intervalo acabava às 8h30. E me deparo com a mesma, com a porta aberta, luz apagada e completamente vazia. Ligo a luz, olho ao redor e vejo que não tem material de ninguém ali. Olho no quadro e vejo uma mensagem. Estamos na sala 116. Desço eu na sala 116, que é um laboratório de informática. Cheguei lá, abri a porta, fechei, fiquei parado ali na frente da porta. Aí o professor, tu encontrou a sala? Aí eu, encontrei. E dele, tu foi lá em cima? Eu fui. Aí começou aquele conversar aí. Não sei o que, o pessoal conversando, não sei o que lá, e alguém pegou a minha mochila, alguém trouxe meu material pra cá. E daí continuou conversando, não sei o que, e daí uma guria lá no meio disse, pergunta pros teus amigos. E daí eu olhei pra ela e disse, que amigo? Não tenho amigo. Aí ficou um silêncio de novo, assim, uns 3 segundos. Aí o pessoal voltou a conversar, não sei o que lá, bababá, bibibi. Aí eu dei 2 passos pra frente, assim, daí eu vi que minha mochila tava na cadeira da mesa do professor. Eu disse, tá ali minha mochila. Aí ele me entregou. Eu não sei o que ele tava querendo, se tava brincando de esconder, sei lá. Eu sei lá, cara, estava querendo me fazer de palhaço. Aí ele me entregou a mochila e perguntou de novo. Mas que horas mesmo que termina o intervalo, hein? E daí, se eu não me engano, é 8h50, né? Só que eu falei na zoeira e ele se ligou que eu tinha falado na zoeira. Só que enquanto eu tava me arrumando ali na frente do computador e tal, no laboratório de informática, daí ele continuou, daí ele disse, ele fez mais uma pergunta. Tu veio aqui primeiro? Daí eu disse, aham.
Só que aquele papo já tinha me estressado. Sabe quando tu tá conversando com uma pessoa e a pessoa não cala a boca e tu quer ir embora, e tu quer encerrar a conversa, só que tu não quer ser chato e dizer: fulano, cala a boca, chega, tô indo embora, beleza? Cala essa boca, eu já não aguento mais ficar te ouvindo. É tipo isso que aconteceu. Também tem aquela conversa que tu quer que encerre logo, e sempre que a pessoa te perguntar alguma coisa, tu vai dizer bababá, não sei o que, né, né, tu acha, né, o cara só concorda que é pra conversa acabar logo, que é normalmente quando o cara já tá de saco cheio, já não aguenta mais, tá completamente sem paciência, louco pra ir embora, mas não quer ser desagradável e dizer: chega dessa conversa, eu já não aguento mais. Puta que pariu, conversa chata do caralho. O cara não quer ser desagradável, entendeu? Mais ou menos. E também não quer dizer não quando a pessoa fizer uma pergunta, não sei o que, não sei o que. O cara não quer dizer não. Porque se falar não, vai ter que continuar conversando. Então, o mais fácil, o mais educado, normalmente, é continuar concordando. Não sei o que, pra quê? Pra pessoa achar que tu concorda com ela, mas tu nem tá ouvindo. Mas só pra que ela ache que tu tá concordando com ela e pra conversa acabar logo. Porque se as pessoas concordam, não tem muito o que conversar. Elas concordam com tudo. Então tu vai concordando até que a conversa encerre logo. Isso normalmente acontece quando o cara já não aguenta mais. Quer encerrar a conversa o mais rápido possível. Às vezes o cara também fica esperando dar aquele intervalinho pra dizer: bah, então tá, vou lá, vou ter que ir lá, não sei o que, bababá, bibi. Só que a pessoa, ela é tão rápida que ela termina uma frase, aí assim, passa milésimos de segundo e ela continua. Aí tu, puta que pariu, mano, não vou conseguir encerrar essa merda dessa conversa nunca, caralho. Puta merda. Bababá, bibi, bababá, bibi, puta que pariu. E foi mais ou menos assim. Aquela conversa ali já tinha me estressado pra caralho. Primeiro perguntou se tinha ido lá em cima. Depois perguntou que hora terminava o intervalo. Aí depois perguntou se eu tinha ido ali primeiro. Pô, acabei de falar que eu tinha ido lá em cima, ô caralho. Tá ficando surdo agora? Puta que pariu, hein? Mas... olha... Aí depois eu tava refletindo aqui, e daí eu acho que ele queria que eu me contradissesse. Porque, olha só, eu acabei me contradizendo mesmo, só que eu já tava sem paciência, então eu já não tava mais prestando atenção no que eu tava falando. Que ele perguntou primeiro se eu tinha ido lá em cima, aí eu disse que fui. Aí a última pergunta dele foi: tu veio aqui primeiro? Aí eu disse: aham. Só que eu tinha ido lá em cima, só que na terceira pergunta que ele fez, eu já não estava mais a fim de responder, eu não estava nem prestando atenção. Eu só queria seguir em frente, eu só queria que aquela conversa ali acabasse. Tanto é que naquele momento ali, se alguém dissesse: Jonas, chupa meu cu, eu teria dito: aham. Ele olhou pra mim e disse: ô Jonas, tu não veio na última aula, né? Eu disse: não. E na primeira tu veio? Não, na primeira eu também não vim. Aí ele olhou fixamente pra mim e disse: tu não tem vergonha na cara? Daí eu disse pra ele: na verdade eu tenho. Não só na cara, mas no corpo todo. Eu sou a vergonha em pessoa. Tem gente por aí, inclusive, que diz que eu sou a vergonha ambulante. Aí eu levantei da mesa, abri os braços e disse: sério, olha pra mim. Não tem como não ter vergonha.